Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Instituto de Meteorologia e Geofísica emite comunicado alertando para a má qualidade do ar e recomenda, entre outras coisas, o uso de máscaras. Probaseca obriga ao cancelamento de vários voos. Sindicatos que representam os professores e o Ministério da Educação em nova ronda negocial mediada pela Direção-Geral do Trabalho para se tentar ultrapassar o impasse. A Associação dos Estudantes da UNICEF tem nova direção. O novo presidente promete melhor diálogo com a reitoria para ultrapassar a maioria dos problemas. O presidente da Ucrânia nega que seu país esteja a perder a guerra, embora considere que a situação é complexa. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite. Seja bem-vindo a este Jornal da Rádio de Cabo Verde para esta terça-feira, 19 de dezembro, com a técnica do Wilson Andrade. Eu, Anatólio Lima e outros companheiros vamos estar consigo neste serviço informativo no dia em que o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica emitiu um alerta sobre os elevados níveis de partículas inaláveis devido à persistente bruma seca que assola o arquipélago. Atualmente, o índice de qualidade do ar é classificado como um índice mau, ultrapassando significativamente as diretrizes da Organização Mundial da Saúde para a qualidade do ar. Por meio de um comunicado, o INMG diz que a condição adversa deverá persistir nos próximos dias. O mesmo Instituto insta a população a estar atenta aos riscos associados à exposição prolongada, já que elevados níveis de partículas PM10 e PM2.5 são conhecidos por causar problemas respiratórios e outros impactos na saúde. Neste sentido, recomendo evitar atividades ao ar livre, utilizar máscaras de proteção ao sair de casa, proteger ambientes internos e procurar assistência médica em caso de sintomas respiratórios graves. O Expresso das Ilhas escreve que, devido à bruma seca, Cabo Verde Airports também emitiu um comunicado afirmando que as condições meteorológicas estão a condicionar as operações nos aeroportos do país devido à baixa visibilidade causada pela densa bruma seca que afeta todas as ligações interilhas e condiciona algumas ligações internacionais com os aeroportos de São Vicente e também da Boa Vista. Já as operações internacionais nos aeroportos do Sal e da Praia estão a decorrer sem limitações. Por seu turno, o Instituto Marítimo e Portuário alertou que, nas próximas 72 horas, a tendência para a intensificação do vento com rajadas e agravamento significativo do estado do mar e comunicou a todos os armadores, proprietários e patrões e pescadores em geral que, por razões de segurança, encontra-se interdita a saída por mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta, enquanto se mantiverem estas condições de tempo. Portanto, você que tem viagem programado para hoje, amanhã, viagens interilhas, via aérea, deve então contactar a sua agência ou a companhia aérea, neste caso é a Bestfly, para ver o que é que está a acontecer, como é que está a programação dos voos para as próximas horas, para esta noite e para amanhã, porque hoje, pelo menos, praticamente em relação às operações internas, os voos foram praticamente todos cancelados. Os sindicatos que representam os professores voltam a sentar à mesa com a tutela e a Direção-Geral do Trabalho no dia 21 deste mês, portanto, próxima quinta-feira. O encontro de concertação acontece na sequência do pré-aviso de greve por tempo indeterminado, apresentado ontem pelo Sindiprof. A presidente do Sindicato Democrático dos Professores reitera que os professores não pretendem ceder no que toca à questão do aumento salarial e que ainda se vai a tempo de ter um orçamento retivativo para que esta situação seja resolvida, porque os professores já cederam em muita coisa. A Miriam Lopes dos Santos falou com a sindicalista e traz-nos aqui os pormenores. Os sindicatos que representam os professores continuam firmes nas reivindicações que levaram os docentes a uma manifestação em outubro e a uma greve de 2 dias em novembro. Uma nova greve poderá acontecer no prazo de 5 dias e por tempo indeterminado, por entenderem que aos professores continua apenas a ser pedido que cumpram deveres sem que os seus direitos sejam validados. Continua a haver um não entendimento com a tutela, com o governo em relação à questão salarial e nós continuamos a ver, a saber e a defender que os professores têm razão em relação às reivindicações, que não é tarefa fácil educar, instruir num país onde o professor está desmotivado, onde ainda temos professores que oferem um salário líquido de 15 mil escudos e onde um licenciado recebe ali pelos 50, 60, dependendo se é 8 ou 9A e, entretanto, cada dia
mais exigências, cada dia mais, até parece que o professor é algum robô. O aumento salarial que os docentes pedem não é exagerado, considera a presidente do Sindicato Democrático dos Professores, Lígia Herbert, que reitera a discrepância entre os docentes e outros quadros privativos. Quando é para se tentar ludibriar a opinião pública, fala-se em 36,6%. Mas quando um professor oferece um salário de 15 mil escudos, o que são 36,6%? É isso que a sociedade tem que ver. E nós, quando falamos de um professor licenciado, estamos a falar em 107.471. 100 mil, 471 escudos. Em relação aos outros quadros privativos, há quadros com 120, 130, 140 e não é exagerado. É só exagerado para a classe docente, porque o docente pode dar tudo o que tem para dar, mas não tem nada de motivação em relação a se ressarcir um salário, por exemplo, digno do trabalho que se faz. Os sindicatos que representam os professores vão sentar à mesa com a tutela e a Direção-Geral do Trabalho no dia 21 do corrente e não pretendem recuar no aumento salarial, frisa a presidente do Sindprof. Tanto o Sindep como o Ciprof também. Nós estamos todos abertos para exatamente sentarmos à mesa e voltar às negociações. Só que há uma linha vermelha que também nos impede de recuar, porque o professor tem cedido muito. Ceder ao desenvolvimento da carreira sem promoções, não há concurso de promoção, as progressões foram congeladas, os subsídios de 2017 ainda por sair, as transições de professores de 8 para 9 há que se diz sem vertente pedagógica, também ainda nada. Há um cronograma assim que se empurrou para 2024. A cedência do professor já cedeu para 2024. Agora, a questão salarial, ainda estamos a tempo de fazer um orçamento retificativo. A luta dos docentes para resgatar a dignidade não vai parar, conforme o Sindprof, e a greve, caso a concertação não resulte, será de abrangência nacional. Então vamos aguardar para a próxima quinta-feira para saber se é desta que os sindicatos que representam os professores e o Ministério da Educação vão se entender. O presidente da UCID, João Santos Luís, disse hoje, ao visitar o cais de pesca da praia, ter constatado a necessidade da melhoria de condições para que algumas peixeiras possam trabalhar com mais tranquilidade e conforto. Por outro lado, João Santos Luís considera também que se deve melhorar os canais para que os homens e mulheres que labutam e vivem das pescas possam ter acesso mais facilitado a empréstimos para o desenvolvimento dos respectivos negócios. O Eugênio Teixeira traz-nos os detalhes. São preocupações elencadas pelo líder da UCID, a terceira força política com assento parlamentar, que João Santos Luís diz levar à consideração do governo. No dizer do dirigente dos democratas cristãos, há que melhorar sempre as condições de trabalho para um setor importante na vida económica do país, como as pescas. Eles têm falta de apoio. Peixeiros e peixeiras, eles têm essas empresas que se criam. Entretanto, eles querem saber onde que eles podem ter um apoio. Mas é que apoio dado, não. Eles querem ter um apoio, um empréstimo para eles expandir seus negócios, para se poder funcionar em condições. Nem que lá se sabe onde é que está bem. De forma que é preciso o próprio Ministério do Mar fazer um trabalho nesse sentido, que tem sido feito. É informar pessoas onde é que se tem que ter, quando e onde eles devem ter acesso a empréstimos, fundo, para se poder funcionar em condições. Ainda naquela parte lá, é inadmissível que um peixeira ou um peixeiro a pagar 120 escudos para entrar dentro desse caso ali. Aquele preço lá é exagerado. E já está falando a subir novamente. É exagerado. Não está pedindo Ministério do Mar para jogar esse coisa ali. Não sabia que não há. Tem a empresa CV Ocean, que se ocupa de fazer gestão de cais de pesca, mas não está pedindo. O governo nunca poderia deixar CV Ocean para o preço mal que ele quer. Na visita ao cais de pesca da praia, João Santos Luís disse ter ouvido outras preocupações que, no entender do líder da UCID, exigem a intervenção e o apoio do governo. Um outro aspecto também que já não ouvi também, Ministro de Mata fala, na proteção de peixeiros, e isso que se acontece. Não te pergunta, Ministério do Mar, o que é que se está a fazer para criar condições para a proteção de que as peixeiras e de que as peixeiros lá. Esta passa 10, 20, 30 anos, te trabalha, te vende peixe, e o próprio, a tutela, que te cria condições para se ter uma forma de pagar um seguro, para se ter, mais tarde, para se ter uma reforma, quando se poder trabalhar mais. E mesmo para se filho ou ESME, tem um apoio em termos de medicamentos e de consultas médicas. De forma que esse aspecto ali não está chamado, tem que ser de obediência, para modo de, senão, se
situação fica tudo igual. É reclamação, riba de reclamação e as tantas, nada sai. Nota exige do Ministério do Mar e do próprio governo para criar melhores condições de elaboração de peixeiras com peixeiros e próprio que as pessoas estão vendo ali dentro do mercado. Presidente da UCID, a terceira formação política parlamentar, João Santos Luís, no final de uma visita que efetuou esta terça-feira ao cais de pesca da Praia. E o Ministro do Mar presidiu hoje na cidade do Mindelo o encerramento do encontro da apresentação da Estratégia Nacional para o Mar e o respectivo Plano de Ação. O Arnaldo Borges acompanhou e conta-nos os detalhes. A Estratégia Nacional para o Mar é um instrumento de planeamento, operacionalização e implementação do desenvolvimento económico e social ligado ao mar. O plano de ação atende às preocupações ambientais de investigação marítima. Por isso, Abrão Vicente mostra-se confiante no que respeita à possibilidade de conseguir verbas para a sua implementação. É desenhado à medida daquilo que são as preocupações ambientais de investigação marítima. Vamos conseguir mobilizar as verbas, eu não tenho dúvida. A questão é, temos que ser pragmáticos no sentido de sabermos que é tal como o Orçamento do Estado. A verba não está nem em nenhum cofre. Terá que ser mobilizado à medida que prestarmos contas para mobilizar. O desafio, defende o Ministro do Mar, é haver capacidade de executar o plano e ir mobilizando as verbas. Para isso, conta com a competência nacional. Eu acredito que temos um corpo de investigadores a nível nacional que nos consigam assessorar. Acredito que o IMAR, enquanto Instituto ligado à Investigação Marítima, e as instituições do Ministério do Mar, a UTA como Campos do Mar, a formação, eu creio que é aqui crucial percebermos que sem aumentarmos a nossa capacidade de formar continuamente para as profissões ligadas ao mar, mas também formar para a ciência ligada ao mar, serão cruciais para a implementação. Eu concordo completamente que o Governo deve ser assessorado ao mais alto nível, porque em todos os fóruns internacionais onde tenho tido o privilégio de representar Cabo Verde, o discurso é o da ciência. Mas também o discurso é o da urgência e da necessidade dos governos tomarem decisões, mesmo que essas decisões venham a ser corrigidas. Ministro do Mar a contar com assessoria ao mais alto nível para levar à prática a Estratégia Nacional para o Mar. Do Mar para a Terra, a Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento, ADAD, propõe um debate sério em torno da gestão dos fundos atribuídos ao setor do ambiente. Para já, Januário Nascimento vê com bons olhos o acordo alcançado pelas autoridades cabo-verdianas na Cimeira Climática e Ambiental no Dubai, a COP28. A Graciete Silva falou com o ambientalista. O presidente da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento considera que o acordo alcançado na Cimeira do Clima no Dubai, COP28, sobre as alterações climáticas é razoável para Cabo Verde. A ADAD acolhe muito bem a COP no que diz respeito, sobretudo, ao acordo, o último acordo alcançado. Mas ainda há um longo caminho, porque uma longa negociação, como sabe, houve muita discussão sobre esse assunto, mas a ADAD entende que não há um acordo a 100%, mas é um acordo razoável e que já é um passo importante. Januário Nascimento declarou ainda que para cumprir o acordo Cabo Verde terá que trabalhar muito em sintonia com as instituições ligadas ao meio ambiente. A nível de Cabo Verde, trabalhar bem, trabalhar em todos os parceiros e é nessa base que a ADAD já propõe no ano 2024 organizar uma série de workshops para preparar a questão do Fundo Climático e outros, e também trabalhar em sintonia com o governo, as organizações de sociedade civil, mas também trabalhar com as organizações regionais. A ADAD já tem alguns parceiros regionais e pensamos então trabalhar com eles, organizar. O problema do clima em Cabo Verde não são os fundos de financiamento, mas sim a gestão dos meios financeiros disponibilizados para o combate aos efeitos das alterações climáticas, segundo o presidente da ADAD. Januário Nascimento reforça ainda que a Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento pretende levar este assunto a debate. O problema de Cabo Verde não é só fundo, porque é também a gestão dos fundos. Infelizmente,
Cabo Verde tem recebido algumas ajudas e não tem sabido aproveitar muito bem os projetos, porque a execução do projeto, em alguns projetos ligados ao ambiente, tem sido muito baixo. Por isso é que nós propomos que vamos discutir essa questão abertamente neste ano 2024, porque nas Nações Unidas, em Cabo Verde, no que diz respeito ao ambiente, foram capturadas pelo governo e quase tudo é concentrado no governo e não há uma abertura para a sociedade civil para a execução dos projetos. Acordo climático ambiental COP28 foi alcançado durante a Cimeira do Clima no Dubai, com participação de vários países. O presidente da Haddad considera um acordo razoável para o nosso país. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, Jornal da Noite, 19 horas mais 16 minutos. A nova equipa da Associação dos Estudantes da Universidade de Cabo Verde tem como meta, durante o seu mandato, melhorar a comunicação entre os académicos e a reitoria. Em declarações à Rádio de Cabo Verde, o novo presidente da associação disse acreditar que, com uma melhor comunicação com a liderança da UNICV, a maioria dos problemas dos universitários serão resolvidos, conforme o Oscar Monteiro. Esta é a aposta de Dérix Monteiro durante o seu mandato. O presidente da Associação dos Estudantes da Universidade de Cabo Verde quer apostar numa boa articulação entre a academia e a reitoria para dar a todos os estudantes a mesma oportunidade em todos os polos da UNICV. A meta para o meu mandato é cumprir todas as propostas e também uma boa articulação com a equipa reitoral, porque isso que tem-nos a faltar aqui na nossa academia, porque muitas vezes na associação não temos uma boa comunicação com a equipa reitoral, o que muitas vezes os estudantes no centro da academia ficam por detrás. Mas no meu mandato eu garanto uma boa comunicação com a equipa reitoral para que todos os estudantes possam de fato receber mesmo igualdade e oportunidade para todos, em todos os polos da universidade. Um dos problemas que o presidente da Associação dos Estudantes da Universidade de Cabo Verde, Dérix Monteiro, quer resolver durante o seu mandato é a questão das propinas, o que para ele tem perturbado o bom desempenho dos académicos. Isso tem a ver muito com o ensino superior. Como eu já tinha dito, a comunicação. Muitas vezes a comunicação que falha neste aspecto. Quando não temos uma boa comunicação com a equipa reitoral, dificulta chegar ao ensino superior com esse tipo de problema. Mas acredito que após o empossamento, onde já sou concebido um novo presidente, vamos articular juntamente com a equipa reitoral e ver esse pequeno problema. Porque é um problema que podemos resolver, mas junto da equipa reitoral. Acredita que pode resolver? Sim, acreditamos. Ao longo do mandato acredito que sim. O empossamento da nova equipa diretiva da Associação dos Estudantes da Universidade de Cabo Verde, que tem um mandato de 2 anos, teve lugar esta tarde na cidade da Praia. Continuamos ainda a falar da educação, formação. Na Ilha do Sal, 15 imigrantes receberam certificados do curso de cozinha e pastelaria básica. A formação promovida pela Unidade Local para a Imigração visou capacitar os formandos da confecção de produtos culinários e, ao mesmo tempo, dotá-los de competências empreendedoras caso decidam criar os seus próprios negócios. A Carciana Lima esteve presente e traz-nos os pormenores. O curso, com duração de 85 horas, foi realizado no quadro do projeto de cooperação entre Cabo Verde e Portugal, CUPFORINT. A iniciativa foi da Unidade Local para a Imigração e contemplou 15 formandos. A técnica Nademira Silva explica os objetivos desta capacitação. Visa essencialmente capacitar esses imigrantes com conhecimentos sobre cozinha e pastelaria básica, certo? Dotando-os com competências para a criação de produtos de cozinha e pastelaria. Ainda essa formação inclui um módulo de empreendedorismo que permitirá que esses formandos adquirem competências empreendedoras para a gestão de negócio. E assim, aqueles que assim entenderem e interessarem em envergar por essa via da criação de um negócio próprio, já estarão com as ferramentas adequadas para pôr os seus negócios em prática. Com este curso, o que se pretende é elevar a qualificação dos imigrantes, promovendo a sua inserção no mercado de trabalho.
Infali Baldé, oriundo da Guiné-Bissau, e Domingas Semedo, de São Tomé e Príncipe, dizem que a formação é uma grande mais-valia. Aquela formação ali é muito importante. É a primeira vez que me trabalhava na área de segurança. Depois, bem, onde aquela área é que te ajuda-me direto. Bem, houve aquela oportunidade no grupo de Aresgui. Ivandro chamam primeiro. Ele falou para aderir. Ele tinha dizer do próprio, para largar segurança, para ir para a área de culinária, para montar curta aquela área lá, por isso. Minha cozinheira, não profissional, porque ainda não com diploma, né? E agora em diante pretendo focar mais na área, porque agora já vou adquirir diploma hoje. É uma área que é minha área. Estou satisfeita e agradecida. Apanhei aulas e prática teórica sobre higiene, sobre manuseamento de alimentação e tudo que precisava. A cerimónia de entrega dos certificados esteve enquadrada nas atividades comemorativas do Dia Internacional dos Migrantes, assinalado ontem, e na ocasião foi também apresentado o perfil da imigração no SAL, resultante do primeiro inquérito à população estrangeira e imigrante em Cabo Verde. Segundo os dados, 84% dos imigrantes residentes no SAL sentem-se bem integrados e a taxa de empregabilidade também se situa acima dos 80%. E arrancou hoje na Ilha da Boa Vista a última sessão da Assembleia Municipal do ano. O Largo Santa Isabel foi um dos assuntos que marcou o período antes da ordem do dia. Segundo o Presidente da Câmara Municipal local, Cláudio Mendonça, o valor da obra poderá rondar os 267 mil contos, devido aos vários atropelos registados. A requalificação do largo inicialmente estava orçada em 147 mil contos, conforme a Arieta Barros. Os atrasos nas obras de requalificação do Largo Santa Isabel, na cidade de Salrei, marcaram o período antes da ordem do dia da sessão ordinária da Assembleia Municipal. O presidente da Câmara admite que o processo teve vários atropelos. É um projeto complexo, muito complexo. É um projeto que exige alguma tecnicidade. É um projeto que custa muito. Hoje estamos a falar de um projeto que provavelmente rondará os 267 mil contos, quando inicialmente o projeto era de 174 mil contos. Ou seja, a cada momento vão surgindo situações que são, na verdade, não dizendo que é alheia à nossa vontade, mas também, às vezes, são situações que nos interpela alguma análise do ponto de vista da razão desses aumentos do preço e não só dos outros tipos de atropelos que vêm acontecendo. Inicialmente orçada em 174 mil contos, frisa Cláudio Mendonça, valor que está a sofrer alterações. O contrato inicial com a empresa inicialmente era de 174 mil contos antes da Covid. Uma proposta feita antes da Covid. Depois da Covid já assinamos dois contratos. Uma adenda de euros de emissões, depois uma adenda de revisão dos preços e estamos a ser confrontados com a possibilidade de uma terceira adenda. Ou seja, o projeto pode passar para a fase de 267 mil contos do Largo Santa Isabel. Daí, pergunta-se quem são ou quem vai arcar com os custos efetivos da construção da praça. As obras estão em curso desde setembro de 2020, com prazo de execução de 10 meses. Passados 3 anos, o nível de execução das obras de requalificação do Largo Santa Isabel está acima dos 60%, palavras do presidente da Câmara Municipal da Boa Vista. Cláudio Mendonça sublinha que tem-se registado vários problemas relativamente ao financiamento, projeto, revisão dos preços, entre outros. Continuamos a falar da política municipal. A Assembleia Municipal do Porto Novo autorizou hoje, na 13ª sessão ordinária, a Câmara Municipal local a contrair um empréstimo obrigacionista da Bolsa de Valores de Cabo Verde no montante de 290 mil contos. Segundo o Presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, Aníbal Fonseca, o valor tem finalidades estruturantes para o município, conforme a Relísia Rodrigues. A Assembleia Municipal do Porto Novo esteve reunida em sessão ordinária na segunda-feira e parte do dia desta terça-feira.
A proposta que procede da segunda alteração da deliberação que autoriza a Câmara Municipal a contrair um empréstimo bancário foi aprovada com votos a favor do MPD e do PAICV e contra da UCID. O presidente Aníbal Fonseca explicou que, com este empréstimo, pretende-se reestruturar as dívidas financeiras do município, permitindo ainda resolver situações pendentes com o INPS. O valor aprovado são 290 mil contos, inferior à primeira proposta, que nós apresentamos inicialmente 480. Estes 290 obedecem todos os requisitos legais e têm finalidades estruturantes para o município de Porto Novo, como sendo a reestruturação de dívidas financeiras do município, adequando o prazo e a taxa de juros mais competitiva do que a que nós tínhamos, e permite também resolver as situações pendentes com o INPS. O líder da bancada do PAICV, Osvaldo Fortes, e o representante da bancada do MPD, Jorge Fonseca, explicam os motivos dos votos favoráveis. Primeiro, vai permitir unificar e reestruturar parte da dívida municipal numa única entidade subscritora, por um lado. Por outro lado, também, esta unificação vai também permitir que a Câmara Municipal tenha taxas de juros muito melhores. Nós votamos a favor desse empréstimo porque iria resolver um problema crónico que já vem desde 2010, que era a prestação da Câmara Municipal relativamente à segurança social dos funcionários. Já o deputado da UCID, José Graça, votou contra porque, a seu ver, os munícipes não podem estar a pagar pela falha na gestão dos autarcas. Esse valor da dívida para com o INPS nunca havia sido espelhado nas contas da Câmara Municipal. Na sessão, nós viemos a saber que esse valor vem acumulando desde 2012. Portanto, o mandato da Rosa Rocha, daí se justifica também o voto a favor do PICV, mais os 2 mandatos do presidente Aníbal Fonseca. Então, desta forma, nós entendemos que os munícipes não podem estar a pagar uma fatura pela falha na gestão dos autárquicos desse município. Ainda nesta terça-feira, último dia da 13ª sessão ordinária, foi aprovada a proposta de orçamento retificativo do ano de 2023. 19 horas mais 27 minutos e meio, uma última nota. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reconheceu hoje que a situação no país é complexa, mas sublinha que não considera que esteja a perder a guerra contra a Rússia. O chefe de Estado ucraniano respondeu a uma pergunta da BBC que falava da falta de soldados e da diminuição do apoio internacional. Confrontado com esse cenário, Zelensky reconheceu que a situação é complexa e que o país tem vindo a ser castigado com as infraestruturas, a economia e o abastecimento alimentar a sofrerem ataques diretos ou então no ciberespaço. Zelensky diz que não controlam o ar, ou seja, a Ucrânia não tem o controle do seu espaço aéreo, não tem as munições adequadas, mas isso não significa que não tenham encontrado uma saída. Volodymyr Zelensky explica ainda que uma vitória para a Ucrânia significa reconquistar a Crimeia e todos os territórios ocupados pela Rússia, destacando que a Constituição do seu país tem de ser respeitada. O líder da Ucrânia, apesar disso, frisou que o seu país conseguiu libertar-se do bloqueio a que estava sujeito numa intervenção em que começou por agradecer aos soldados pela vitória do Mar Negro. É o fim do dia neste jornal, apenas para informar ao amigo ouvinte, caso esteja perto de alguém que veio de Lisboa a bordo da aeronave da TACV, saiba que o aparelho já aterrou no aeroporto da Praia por volta das 7 horas e 5 minutos. De resto, não temos praticamente nenhum movimento aéreo neste momento. Está prevista a partida de um voo da Best Fly para a Ilha do Sal, isso por volta das 20 horas e 55 minutos. É o que aparece no site que disponibiliza esta informação. Não há nenhuma informação de que o voo não venha a acontecer. Portanto, o voo para o Sal, ao que tudo indica, poderá ocorrer para o Sal, não, para São Vicente, às 20h55. Há previsão deste voo, mas este voo dificilmente vai acontecer, tendo em conta as condições meteorológicas deste momento. Pela via marítima, temos neste momento o Dom Tututa, a norte da Ilha do Baio, vai em direção ao Porto de Sarreira da Boa Vista e deve chegar dentro de sensivelmente 3 horas. Deverá estar
então, da Tuta do Porto de Salrei, na Boa Vista. O Criolla encontra-se no meio, daqui a pouco vem para a praia. São as informações mais importantes neste momento em relação ao movimento marítimo. É o fim de linha neste jornal. O amigo ouvinte pode ficar agora na companhia do Lourenço Pires para a extração dos números do Totoloto e do Joker. Obrigado, boa noite, boa sorte e um bom Natal.